Olá, meus amores! No vídeo de hoje, em Histórias de Terror, eu vou estar trazendo para vocês uma história sinistra, tá? É uma história de uma rua que é conhecida lá nos Estados Unidos como Rua da Desgraça. Todo o carro que atravessa por aquela rua acontece uma coisa ruim. A pessoa desaparece de uma forma trágica. Entendeu? Acontece alguma coisa trágica com a pessoa. Então essa rua ficou conhecida como Rua das Desgraças. Eu tenho para mim que essa história é verídica, porque ela está muito rica em detalhes, em datas, em nomes. Quer dizer, tem tudo a ver para ser uma história verídica. Vamos acompanhar para ver? Vem comigo, eu sou Gilmara Freitas. Bem-vinda ao canal Sombrio, Terror Levado a Sério. Então, pessoal, antes de mais nada, deixa aí o like no vídeo, curte, comenta, compartilha. Tem o meu canal secundário, que é o Shirts, dicas de filme de terror e suspense. Lá são vídeos curtos, onde eu trago a sinopse do filme. E aí, se eu gostei ou não do filme, eu vou estar indicando para vocês. O link vai estar sempre na descrição. Vamos à história? Vamos lá. A rua mais misteriosa de uma cidade pequena dos Estados Unidos é conhecida como Rua das Desgraças, pois desde 1985 aquela rua parou de ser utilizada, por conta das pessoas atravessarem aquela rua e não voltarem mais. Muitos foram mortos, mas ninguém sabia o que aconteceu. Então a rua foi abandonada por anos e anos. Em 1993, investigadores usaram um helicóptero para ver o que causava a morte das pessoas. Após chegarem a essa rua, eles viram um carro apodrecido, com pneus queimados. Investigadores tiraram a foto desse carro e foram embora como uma pista. Meses depois, o mundo todo ouviu um rádio sobre a Rua das Desgraças, e muitas pessoas ficaram em alerta por nunca se aproximar de lá. Em São Francisco, algumas pessoas ficaram curiosas sobre essa rua. Na casa de um pesquisador, ele ouviu sobre a história e decidiu fazer uma coisa que ninguém pensou em fazer. Ele se chamava Marlon McClain. Marlon tinha um filho que era muito aventureiro, Michael, o filho de Marlon. Ele aceitou ir com seu pai até aquela rua maldita. Marlon estava tão curioso que ele já queria ir lá o mais rápido possível, mas Marlon estava um pouco assustado sobre aquilo, mas ele não pensou duas vezes e concordou em que iria. Dias seguintes, Marlon estava quase terminando de arrumar o carro para essa viagem. Para essa viagem assustadora. Michael chamou o seu amigo Arley a ir com eles. Arley estava assustado e ansioso ao mesmo tempo. Todos partiram para chegar à Rua das Desgraças. Foi uma viagem tão grande que levou 3 dias para chegar. Após Marlon e seu filho chegarem a essa rua, eles passaram de carro e eles pararam o carro, né, e começaram a andar. Michael viu mais 3 pessoas andando nessa mesma rua. Então chamou a atenção. Essas 3 pessoas se aproximaram de Michael e Marlon. Eles também estavam tentando investigar sobre a rua. Todos se juntaram e continuaram a andar. A rua era tão escura e sinistra que parecia que estava no meio do nada. Todos viram aquele carro à sua frente. O carro que foi tirado a foto há meses atrás. Após dar mais um passo nesta rua, todos escutaram as árvores tremerem. Todos ficaram assustados com aquilo. Nuvens começaram a ficar vermelhas. Todos ficaram tremendo de medo.
Fumaças começaram a tomar aquela rua. Marlon pediu para todos ficarem com calma. Todos respiraram firme e seguiram em frente. Fumaças desapareceram e Arlen escutou risadas de dentro daquele carro. Marlon começou a perceber que tinha algum tipo de alma nessa rua. Jack, que era um dos rapazes que estava com eles, né? Jack disse que estava vendo uma pessoa dentro do carro. Marlon começou a tirar fotos desse carro, quando de repente Jack foi puxado para o meio da floresta. Brock tentou pegar o Jack, mas ele não encontrou ele. Jack estava gritando, até que todos escutaram mais risadas, e a floresta começou a apodrecer loucamente. O braço de Jack é jogado na rua. Todos ficaram tão assustados que começaram a chorar. Marlon, confiante, chegou no carro até que ele assustou, pois tinha um esqueleto de alguma pessoa dentro do carro e muito sangue nos bancos. Os pneus começaram a pegar fogo de repente e gritos destroçados a rodear. Marlon se afastou do carro até que ele é enforcado por algo sobrenatural. Michael usou seu colar de crucifixo e começou a rezar com toda a fé, até que gritos começaram a piorar mais. Marlon parou de ser enforcado e Marlon parou de ser enforcado e Michael parou de rezar. Brock tirou foto do esqueleto dentro do carro, até que Brock começa a pegar fogo. Brock começou a queimar e a gritar. Eu e Arley tentamos jogar a água nele, mas não adiantou. Brock estava morto. Arley queria voltar para casa, mas eu não queria. Michael implorou para sairmos daquela rua. Marlon ficou bem triste e eles começaram a voltar para o seu carro, até que o carro de Marlon começa a andar sozinho. O carro saiu tão rápido que atropelou Michael e Angry. Marlon conseguiu desviar. Marlon, assustado, tenta acordar Michael. E Marlon começa a tremer e chorar. Michael tinha morrido na hora. Marlon começou a gritar de tristeza. Tommy carregou Michael e levou-o para o outro carro. Marlon estava louco de tristeza e de culpa. Tommy e Marlon foram os únicos sobreviventes daquele dia. Eles compartilharam para o governo sobre esta rua e o carro. E depois de semanas, cientistas descobriram que aquele carro era de uma pessoa conhecida na cidade. E essa pessoa se chamava Morgan Evans. Confirmaram que quando Morgan estava andando de carro naquela rua, ele foi buscar. Morgan é um homem, né? Morgan Evans é um homem, no caso. Pensava que era uma mulher, é um homem. Morgan e Evans confirmaram que quando Morgan estava andando de carro naquela rua, ele foi buscar sua esposa, que estava com câncer, para levar para casa, até que assaltantes quebraram o vidro do carro dele e começaram a esfaquear. Morgan, depois daquele dia, a rua ficou horripilante e Morgan é a alma que impede as pessoas passarem por aquela rua. Cientistas dizem que ele está tentando buscar a sua esposa. Está tentando buscar a sua esposa até hoje, mas seu carro não funciona mais. Depois de todo o ocorrido, ninguém mais sabe a história e tudo o que está por trás disso. Isabel, a esposa de Morgan, ainda está viva. Ela conseguiu vencer o câncer, mas e agora? O que aconteceu com a alma de Morgan? Será que essa história vai terminar? Não atravesse o carro nessa rua.
É, gente, uma história lamentável, né? Será que isso aconteceu mesmo? Essa história é muito rica em detalhes, em datas, né? Não sei, de repente pode ter acontecido mesmo. O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que que vocês acham. Curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!